César Teles Viagem 1, esse é o nome do canal. É isso aí, meus amigos. Como sempre, é uma grande satisfação estar mostrando para vocês esses lugares incríveis, né? Hoje vai ser algo diferenciado, como sempre mostrando aí para vocês. Estou aqui na Fazenda Firino, novamente, né? Aqui na casa do professor Barbosa. Já mostrei, se você tiver visualizado os vídeos que eu fiz aqui, no inverno, você viu que o lugar aqui é muito bonito. Agora está mais seco, né? Porque já passou o inverno. Mas eu tive uma curiosidade. Olha só que serras lindas. Curiosidade de mostrar uma história, né? Que tem aqui, que esse lugar aqui é muito histórico. Mostrar aí para vocês. É um mistério, né? É algo que poucas pessoas conhecem. Somente os nativos daqui têm um conhecimento de uma caverna que fica no meio da pedra. Que lá dizem que tem ossos, tem uma história, né? Devido aí, eu vou mostrando o vídeo e vocês vão vendo aí. Que a gente vai desvendar isso aí também, né? Aqui no canal. Visualiza o vídeo aí que vai dar certo. Eu vou falar aqui com o professor Barbosa. Para ele passar aqui algumas informações desse lugar. Aqui o professor Barbosa. Professor, mais uma vez eu aqui na sua residência, né? É um grande prazer pela segunda vez estar falando com o senhor. E o motivo de hoje é mostrar aquela pedra lá, que é a pedra... Andorinha, pedra das andorinhas. Pronto, a pedra das andorinhas, onde tem uma história e o professor vai contar aqui um pouco aí da história, né? Essa pedra, que é conhecida desde que meu pai chegou aqui, desde os mais antigos, desde a fundação do sítio aqui, sítio Firino, e existe esta pedra, né? Esta pedra que abriga as andorinhas em determinado tempo do inverno e parte do verão. Elas, inclusive, serviam antigamente até de experiência para os mais antigos, que quando elas chegavam, o inverno estava próximo a começar, né? Uhum. Elas sempre chegam no período, já no início do inverno, né? Uhum. Que elas chegam e permanecem aqui até uns meses, 2 meses, uns dias do mês de verão, enquanto tiver água nos açudes, nas lagoas, né? Elas permanecem. Elas permanecem, porque elas não bebem assim como o outro passarinho, elas bebem voando como cabra cego, né? Certo. Então tem que ter água abundante para que elas possam permanecer na pedra. E a gente até, os mais antigos, acham que a pedra deve ser uma caverna muito grande, porque são muitas as andorinhas que elas ficam. Aí quando é no período do verão, elas põem, tiram as andorinhas novas, que quando elas estão em condição de voar, de ir embora, elas vão embora para outra pedra. Não sabemos se essa pedra que tem perto de Sobral, que eu acho que é, né? Elas daqui vão para lá, né? Certo. Então é uma pedra histórica que tem realmente duas histórias, né? A história das andorinhas que permanecem. Olha a Fazenda Firino aqui. Antes da gente subir, estou mostrando aqui um pouco. Aqui é a fazenda aqui do professor Barbosa, né? A gente já vai subir, mas estou mostrando aqui um pouco. Eu sei que você que já visualiza aí os vídeos do canal, já tem um conhecimento da história que eu mostrei aqui. Ó. Olha só que pedras lindas, formatos de pedras, né? Essas pedras rochosas, formações, né? Olha aí, cada uma dessas pedras tem suas histórias, certo? Aqui onde morou coronéis, você vê a casa aí é centenária, né? Morou coronéis aqui nesse lugar. Vou mostrar aqui um pouco antes de subir para que vocês venham ver. Aqui tem uma história muito grande do passado, né? Se você for nos vídeos do canal aí, Fazenda Firino o nome do vídeo, você vai ver muita coisa aí. A gente vai só mostrar aqui um pouco. Aqui é a casa do professor, que é uma casona centenária. Eu mostrei da outra vez, mas você que não viu vai estar vendo aqui um pouco aqui da casa. Então, tô entrando aqui para mostrar aqui um pouco, né? Olha só. É uma fazenda. Olha aí para você ver o tamanho dessa chave. Isso aqui tudo é real, da época, viu?
Da época aí do coronel, dos escravos. Olha só. Para você ver. Então aqui, essa madeira aqui, ó, ela foi construída, assim como o professor falou em outro vídeo, ela foi construída com a madeira aqui da região, o tamanho dessa porta. Até hoje ela se encontra aqui, né? Casa centenária, bem antiga. Principalmente na época invernosa. E a outra história é a pedra que nós chamamos a Pedra da Andorinha, onde existe a furna, a casa de pedra que a gente denominou, que os mais antigos denominaram, é a Furna do Cariri. Certo. É uma história longa. Aqui morava um segundo coronel, o primeiro era coronel de engenho, depois o segundo coronel, por volta de 1899. E existia na região de Tapajé um grande e poderoso político, Neutel Pinheiro Bastos, né? Uhum. Que houve um desentendimento com o Neutel, com o filho desse fulano de tal, que também na época, né, já morreu, faz muitos anos. E eles tinham assim uma certa rivalidade política, né, e pessoal. Não só ele, mas como outros. A história conta assim. E que eles se juntaram, né, de acordo com a história, se juntaram e contrataram 2 pistoleiros, né? Certo. Um dos pistoleiros era o Souza, o outro era Cariri. Este era do Cariri mesmo, da banda do Cariri. Era o perigoso. Souza, era. E eles vieram para Itapajé procurar saber, sondar o dia em que o Neutel ia para a Fazenda Conceição. Aí eles se informaram direitinho. Quando eles foram, fizeram a emboscada lá no lugar por nome Apertado, né? Em 24 de janeiro de 1899. Na emboscada eles mataram, né? Disse que o Souza atirou, errou, depois o Cariri atirou e matou mesmo de um tiro o Neutel, né? Uhum. E naquela época os coronéis tinham muito poder, e o outro coronel era meio poderoso, os que mandaram matar, né? Uhum. E eles tinham medo de realmente ser descobertos. Então aqui, esse coronel daqui, que era um Barroso, que era parente desse primeiro coronel que veio para cá, e primo do outro coronel lá da banda de Itapipoca, né? Tinha até um nomezinho. Cambeba, não era Cambeba, não, era outro nomezinho, lá perto de Itapipoca, uma fazenda que tinha lá, que existia esse homem rico também, meio poderoso, que era parente deste daqui, né? Certo. Então ele, com medo da família, né, que era a família numerosa do Neutel, ele mandou o Cariri para cá, né? Isso em janeiro, 24 de janeiro, foi logo mesmo no mês de janeiro, no primeiro mês, né? Uhum. Da morte. E aqui era muito difícil o acesso, ninguém ia saber, né, onde era que ele estava. Ele vinha de pé, ou vinha a cavalo. Escondido no meio dessa mata aí, dessa serra, né? Tinha até essa pedra aqui, que é chamada Pedra do Coito, que já foi feita aqui o relato, né? Uhum. E o Cariri veio para cá, e depois ele andou conversando ali pelo Pão de Açúcar, que é muito antigo também, nessa época já existia, né? Pão de Açúcar, já existia a igreja, já existia o povoado, e tinha umas cachaças, e ele bebia, parece que andou com uma pabulagem por lá, e consta que o coronel, com medo, que nesse tempo fazia isso, né? Disse que mandou assassinar o Cariri, levou ele para lá para o pé da pedra lá, né? Pé da pedra, no pé daquela vista que vem descendo assim, para ali. Tá lá a pedrona lá. Aí lá eles executaram ele, eles mataram, e era próximo à furna, né? Uhum. É uma furna talvez de 3 metros, 4 metros quadrados, né? É uma furna grande. E lá enterraram o Cariri nesta época, né? E ficou essa história que muitos nem sabiam como era, por que chamava Cariri. Depois, quando eu cheguei aqui, que eu comecei a relatar para o pessoal, agora a gente sabe o significado. O significado do Cariri, que foi esse Cariri que praticou o crime lá em Tapajé e se escondeu aqui, nesse Barroso que existia, primo do outro
que mandou matar, que diz que foi vários, não foi só um que mandou matar, foi 2 ou 3, que se juntaram os coronéis, porque o homem lá era muito poderoso, o Neutelo, né? Certo, e aqui era um refúgio para ele, né? Era, então foi essa a história desta pedra, com 2 histórias, né? A história das andorinhas e a história onde permanece os restos mortais do Cariri do outro século, né? Certo. Como eu disse, se ele assassinou o Neutelo em 24 de janeiro de 1889, com certeza ele chegou ainda no mês de janeiro aqui, né? No mês de janeiro talvez tenha sido executado lá para o fim de janeiro, quem sabe, fevereiro, não tem essa data, né? Certo. Como foi que aconteceu. Então, se é essa a história do Cariri. E é bom que vocês tivessem condições de ir lá para filmar o local, logo no início, que já faz mais de 100 anos, mais de 200 anos, né? Eles encontraram lá, tinha até um resto de ossos, de gente, né? Humano. Do próprio Cariri, né? E lá existe essa furna, que permanece uma furna histórica nessa grande lugar, pedra, né? Que é um monumento histórico. E é uma pedra muito bonita lá, viu? Da natureza, né? Que com certeza é uma pedra com mais de 500 metros. Veio um pessoal aqui filmar uma vez. E de altura, né? O drone só filmava até 400 metros, né? Certo. Então nós fomos lá no pé da pedra e ele filmou quando chegou mais ou menos, talvez que no meio da pedra o drone parou, né? 400 metros. Então, com certeza mais. Na média de uns 500, né? Uns 500 a 600 metros. Então é essa a história aqui da pedra das andorinhas e a furna, que foi denominada Furna do Cariri. E a história que muita gente sabe, não sabia era por que Cariri, né? Cariri era o capataz, o bandido que executou, que matou o Neutelo Pinheiro Bastos, que foi... Os mandantes foram vários, não foi só uma pessoa, né? Eu não estou até me lembrando aqui dos nomes, mas foram vários também poderosos como ele, né? Tinha um capataz, numa época, antes eles tinham escravo, né? Certo. E era o poderoso, que era na época... que mandava tudo aqui, né? Então é essa a história desta grande pedra aqui que se encontra no sítio Firino, né? Localidade denominada Firino, que foi um nome dado pelos antigos, né? Certo. Que quando chegaram aqui era mata, tinha muita fera, tinha muitos animais perigosos, né? Mais perigosos, era uma mata, consta que até a casa foi feita com madeira mesmo, próxima aqui. Certo. A residência. Então é essa a história da grande pedra, esse grande monumento natural da natureza, né? Que se resume nessas 2 histórias, a história das andorinhas e a história do Cariri. Certo. Mais uma pergunta aqui, o senhor, professor Barbosa. Algumas pessoas já falaram que lá pode ter também ossos de escravos, né? Os antigos escravos. Não, nós não tomamos conhecimento de escravos, não. Primeiro, lá não é fácil o acesso, né? Muito difícil chegar até lá, né? Difícil, mas que morreu algum escravo, talvez tenha morrido, mas existe outros locais que apareceu ossos, né? Lá mesmo eu não sei, né? Na história que eu pesquisei, o que eu aprendi, o que eu vi na história, não existe essa parte aí de negros, mas eu acredito que lá não, mas talvez que em outras localidades tenha acontecido, que eles faziam, às vezes a morte, eles faziam a morte quase por brincadeira, né? Dentro dos coronéis, quer dizer, não gostassem daquele escravo, se aquele escravo fosse contra, né? Eles eliminavam tanto o escravo como o capataz, a pessoa que era comandado pelos senhor de engenho, né? Certo. Pode ter, como o senhor falou, né? O senhor não está por dentro dessa história, mas pode ter acontecido de ter enterrado, né? Tem outra furna mais para lá, que eu também nunca fui lá, que disse que tinha muitos ossos. Então talvez fosse até essa que... Essa que tem muito ossos, né? Esse pessoal que morria naquela época, né? Colocava lá, né? Podia ser, né? Pois, professor Barbosa, muito obrigado mais uma vez
pela segunda vez que eu estou aqui, pela presença do senhor, pelas informações. As suas informações é muito importante e eu creio aí que os amigos aí do canal vão gostar dessa história, que é uma história real. E muita gente não sabe dessa história aqui, né? Muita gente não sabe. Somente o senhor que mora aqui. Eu agradeço a sua visita pela segunda vez e fico à disposição de vocês para qualquer outro assunto que desejar futuramente. Pois muito obrigado, professor Barbosa. Muito obrigado mesmo. E vamos lá subir essa serra aí, né?